Olá, bem-vindos ao programa de medicina baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil, aqui em São Paulo, da Escola Paulista de Medicina e da disciplina de medicina baseada em evidências. Como você sabe, o Cochrane tem a missão de mapear o conhecimento na área da saúde para saber aquilo que tem maior efetividade, eficiência e segurança no seu tratamento, na prevenção de doenças, nos testes diagnósticos. E o Brasil tem um Sistema Único de Saúde, o SUS, que se compromete pela Constituição brasileira a oferecer saúde para toda a população às custas do Estado. A lei é muito boa, mas os recursos nem sempre são suficientes e isso acaba gerando conflitos. Um dos aspectos desse conflito é a chamada judicialização da medicina. Hoje nós temos aqui conosco o professor João Batista Galhardo, que é um juiz que nós admiramos muito e que tem grande experiência com judicialização e com outras áreas que ele atuou e é um campeão do prêmio Inovare na área do direito. Doutor Galhardo, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer sempre a gente poder falar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre judicialização, direito à saúde e o que o senhor acha que deve embasar esse direito à saúde. Eu que agradeço o convite, professor Álvaro. Sempre é um grande prazer estar participando dos debates com o senhor e agradeço aí ao telespectador. E, na verdade, quando, digamos, até me atrevo a participar, é porque sei que eu é que vou aprender bastante, né? Eu acho que esse debate é muito importante. Nós estamos passando por esse fenômeno muito forte no Brasil, aliás, em vários países, né? Nós verificamos isso, inclusive, até no próprio Estados Unidos, com a questão do Obamacare, toda a discussão que está se desenvolvendo no continente americano. E, para mim, é uma grande satisfação estar aqui e estou à disposição do senhor. Eu que agradeço tê-lo aqui conosco e sei que o senhor é representante do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de assessor da presidência, no Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, não é? E o senhor tem dado grandes contribuições na sua trabalho inicial em Araraquara, não é? E trazendo os profissionais do direito a se integrarem com os profissionais da saúde com ótimos resultados. Não é? Me permita, professor Álvaro, fazer um pouco desse retrospecto para aquele que ainda não conhece essa história. Após a Constituição de 88, o Brasil se viu experimentado numa situação de portas abertas do judiciário. Nós tínhamos um regime de força, um regime que pouco se podia falar e menos ainda pouco se podia pedir. Uma ditadura que não temos nenhuma saudade. Pois é, e o fato é que com o restabelecimento do regime democrático e depois com a Carta Cidadã, assim chamada, vários direitos foram constituídos, né, nessa Carta Maior e esses direitos até então não muito assegurados. Por exemplo, ainda hoje a gente verifica muitas ações envolvendo questões de vaga em creche. Isso no Brasil como um todo, quando a própria Constituição já define que essa é uma obrigação do Estado. E uma das obrigações é o direito à saúde, no artigo 196 da Constituição, que define que o Estado deve dar direito à saúde a todos indistintamente, independentemente de classe social, de sorte que a partir daí se verificou muitas ações no Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça, na época presidido pelo ministro Gilmar Mendes, preocupado com esta situação, instalou junto com o Supremo Tribunal Federal uma audiência pública para debater esse tema. Na verdade, a audiência ocorreu no Supremo Tribunal Federal e dali surgiram algumas ideias. E uma das ideias foi criar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, um comitê, um fórum de monitoramento, de acompanhamento permanente desta questão da judicialização da saúde. E aí, em cada estado da federação, foi constituído um comitê composto por membros tanto do direito quanto da saúde,
né? Juízes, advogados, promotores de justiça, defensores públicos, médicos, secretários de saúde, gestores, representantes da sociedade civil de forma em geral, e esses comitês debatem de forma muito presente o que é possível fazer para reduzir a judicialização da saúde. Como o senhor bem colocou, a judicialização ela é um fenômeno importante. Em algumas situações, o caminho da justiça é o único caminho para se obter aquilo que é necessário para que a nossa sociedade tenha mais saúde. Eu dou um exemplo muito claro e recente, o canabidiol. O canabidiol, que foi incorporado pela Anvisa, acabou sendo, aspas, legalizado, vamos dizer assim, para o telespectador poder entender melhor. Para fins medicinais. Para fins medicinais. Ele começou a entrar no Brasil através de liminares judiciais, né? E se voltarmos até um pouco mais no tempo, a própria questão da AIDS, o coquetel de combate à AIDS, de estabilização dos portadores do vírus HIV, ele surgiu também de várias ações no judiciário. Mas o que se verifica hoje é que essa questão da judicialização virou meio que uma panaceia. Se judicializa para qualquer coisa, para tudo, até para AS. Hoje a gente vê ações no judiciário. E o que é pior, às vezes, e acho que o nosso bate-papo aqui pode caminhar nesse sentido para que possa trazer uma contribuição significativa para quem está nos assistindo, e às vezes se judicializa muito de medicina experimental. Perfeito. Basta sair nos Estados Unidos ou na capa da revista Veja um milagre para emagrecimento ou para câncer, Perfeito. Que no dia seguinte já tem uma ação na justiça envolvendo essa questão. Tem milhares de ações, né, que atravancam o judiciário, que traz um prejuízo para o país e para o bolso do contribuinte de bilhões por ano, não é? Então isso é muito nocivo, porque é uma coisa boa, de repente, transformada por interesses escusos ou ignorância, em algumas vezes, sem falta dúvida. de conhecimento, né? E você acaba prejudicando o país, que eu devo confessar, quer dizer, que tem uma medicina boa, que tem um direito bom, não é? Mas que precisa, obviamente, ter mais controle e uso da ciência, né? O senhor concorda que tem que usar a ciência tanto no direito quanto na saúde? Plenamente, né? Então, voltando ao que se verifica, é exatamente isso. Hoje se judicializa para tudo, basta surgir aí uma droga nova que ainda nem foi testada devidamente, que já se busca em juízo a solução para aquele problema através de uma liminar. Eu acho que o telespectador já deve ter ouvido falar, por exemplo, da chamada pílula do câncer lá da Universidade de São Paulo, que se situa na cidade de São Carlos. Eu não conheço o medicamento, não conheço as pesquisas sobre esse medicamento, portanto não posso aqui afirmar se ela é boa, se ela é ruim, se ela resolve ou não resolve. Mas o fato é que esse medicamento não foi devidamente avaliado pelos órgãos governamentais, e o que se verifica são milhares de liminares do país todo para que se conceda esse medicamento. Então eu acho que a importância do tema do direito à saúde baseado em evidência, a medicina baseada em evidência, ela é muito significativa e pode contribuir muito para reduzir essa questão da judicialização. E os juízes devem, no meu ponto de vista, buscar essa informação através das universidades, do Instituto Cochrane e outros que mapeiam a medicina, as câmaras técnicas. Pioneiros, né? Então, a criação das chamadas câmaras técnicas ou os núcleos de apoio técnico, os NATs, que são compostos de profissionais da saúde, onde o juiz, antes de dar liminar, ele vai ali e pergunta, olha, estão pedindo tal medicamento para tal situação ou tal procedimento para tal situação e eu queria mais informações, sem fazer prejuízo ruim ou de má fé do advogado que entrou com a ação, do médico que prescreveu, do profissional do direito, enfim, seja de quem for. Mas o fato é que quando nós temos mais informação dentro de um processo, a decisão ela é muito mais segura. É como se julgar um crime e ter provas de qualidade, fica fácil, né? Exato. Para julgar se é para dar uma droga ou não, não basta estar prescrito, porque muita gente acha que está escrito
é um documento. Não, precisa ver, precisa analisar se aquilo tem base científica, se aquilo é seguro, se aquilo funciona, se aquela é a melhor opção, se aquela prótese que custa R$200 mil é melhor do que uma que custa R$500. Ou se são iguais. Ou se são iguais. Não é? Então, essas avaliações das câmaras técnicas são fundamentais. E o doutor Galhardo é nosso amigo e nosso querido colega, nós já rodamos muito esse país. Verdade. Divulgando as câmaras técnicas, divulgando o uso da ciência para a tomada de decisão, para que essas leis brasileiras, que são muito boas, né? O artigo 196, eu digo sempre que eu tenho uma poupança para fazer a estátua de quem escreveu o artigo 196, tanta sabedoria que há lá. Ele diz, olha, é um dever do Estado, mas cabe ao Estado também evitar agravos à saúde, né? Cabe ao Estado garantir eficiência e igualdade, que todos tenham acesso, não é? Se me permite, professor, e acho que nós temos exemplos práticos nisso, né? Nós estamos vendo aí a questão da dengue, do mosquito da dengue, e acho que a sociedade tem que fazer a sua parte, porque muito para contribuir para a redução desse problema é limpar quintal. Perfeito. Né? Começa daí. Começa por aí. Mas houve um momento no Brasil, levado por uma onda mundial, da questão da gripe aviária, da gripe suína, e naquela oportunidade o Ministério da Saúde importou uma vacina, aspas, né, que aplicou-se em milhares de brasileiros e depois se verificou que a sua eficácia era... um medicamento. Era um medicamento, não era vacina. Não era vacina, obrigado, professor. Era um medicamento, Tamiflu, você chamava o medicamento, depois verificou-se que a sua eficácia era próximo de zero. Custou bilhões de reais. Custou bilhões de reais e foi dinheiro que poderia ser usado para outras coisas que teriam mais eficácia, que teriam maior resultado. Então eu acho que é muito importante a medicina e o direito caminharem juntos, exatamente para que quando se concede uma liminar, para que ela seja a mais embasada possível naquilo que efetivamente traz resultados. Perfeito. Isso é muito importante. E tornar isso uma rotina, né, doutor Galhardo? O doutor Galhardo criou um sistema quando estava em Araraquara, que a gente tenta reproduzir aí através dos nossos cursos, né? Esse trabalho acabou levando a gente a criar um curso de Direito à Saúde baseado em evidências, que é bancado pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é oferecido gratuitamente para milhares de profissionais do direito, né? Defensores públicos, procuradores, promotores, juízes, advogados e gestores, para que o dinheiro público seja melhor versado, né? Colocado à disposição da população de maneira, eu diria, racional, inteligente e imparcial, não é? Quer dizer, não basta estar escrito. Saúde é um completo bem-estar, né? É a definição da Organização Mundial da Saúde, é um completo estado de bem-estar físico, mental, espiritual e social. Quer dizer, precisa ver se quando você está dando algum dinheiro para comprar alguma coisa, se aquilo você está dando saúde mesmo, né? Ou está desviando o recurso público para coisa que não funciona, e é para isso que existe ciência, não é? Então, o doutor Galhardo tem eu vou tomar liberdade de contar aqui, uma das contribuições que eu acho fantástica do trabalho dele, que é simplesmente quando alguém, porque em geral os pedidos para a saúde falam assim, olha, me dá essa prótese aí, senão o sujeito vai morrer amanhã, não é? Então ele consulta primeiro quem sabe se vai morrer mesmo, se aquela é a melhor opção mesmo, e depois decide, evita dar liminar logo de cara nas primeiras horas, né? Porque depois que já deu o produto, já gastou, e só vai atazanar a vida dos profissionais do direito para saber quem tinha razão, né? Mas o custo já foi, né, doutor Galhardo? Nós vimos recentemente, divulgado na mídia nacional, a questão da máfia de órteses e próteses, né? E assim, nesses estudos e nessas discussões do Comitê de Saúde do CNJ, eu me convenci de que os casos em que deve-se dar liminar para órteses, próteses ou materiais especiais são raríssimos, não passa aí talvez de 15% de todos os casos
que se pleiteia uma liminar em juízo. O que significa que o juiz tem um tempinho maior, 24 horas, 2 dias, 3 dias, para buscar maiores informações. E aí vem uma questão, e agora voltando nessa coisa da máfia das órteses e próteses. Quando o juiz ele age dessa forma, no sentido de buscar mais informações, aquele que está imbuído de má fé, que está querendo enganar o juiz para que o juiz dê uma liminar, para que o poder público pague, às vezes até mais caro, uma coisa que na verdade nem precisaria, esse cidadão, esse sujeito já vai pensar o seguinte: opa, eu vou recuar porque o juiz está antenado, ele vai buscar mais informações, ele vai descobrir que aqui nesse paciente, ao invés de 10 estentes, resolveria. Né? Então, acho que é muito importante isso, termos a consciência de que nós só vamos ajudar o nosso país a melhorar o seu sistema de saúde público ou suplementar quando nós tivermos uma situação dentro da judicialização muito caracterizada no sentido de que aquela alternativa é a melhor alternativa e não há, até então, uma outra situação para resolver o problema daquele paciente. E dentro das nossas avaliações, professor Álvaro, me permita dizer, nós temos verificado que quase que 70% dos casos se resolveria de outra forma. E aí o papel da Cochrane, né, que é uma entidade que sem fins lucrativos e com o compromisso e a missão de mapear o conhecimento e distribuir isso gratuitamente, sempre que possível, e é fundamental, não é? Porque a Cochrane não só tem os mapeamentos, que são as revisões sistemáticas que estão disponíveis no site do Centro Cochrane do Brasil, o e-mail vai aparecer aí agora, e também aqueles interessados em fazer o curso de Direito à Saúde, que é um curso de quase 1 ano de duração no Hospital Sírio-Libanês, que é gratuito, que o profissional do direito, ou gestor, ou profissional da saúde pode fazê-lo e assistir a hora que ele bem entender, né? Quer dizer, fica disponível 24 horas por dia durante 1 ano todo, e o curso é considerado ótimo ou bom por 99,4% dos alunos, já tem 10 anos de tradição, não é? Então, tudo isso para dizer que a Cochrane, como tem 30 mil cientistas, eu diria que grande parte deles ligado à metodologia, ao desenvolvimento metodológico, ele pode dar assessoria para todo mundo no Brasil, não é? De maneira voluntária, pede se quiser, e traria essa informação que está filtrada, que pessoas da Cochrane levaram 4 ou 5 anos para desenvolver aquilo em colaboração internacional. Não é? Uma das situações, eu estou aqui tentando trazer para o nosso telespectador questões práticas, né, para que fique bem demonstrada a importância desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, dos operadores do direito com os operadores de saúde estarem unidos nessa questão da judicialização. Um dos estudos que foi realizado foi exatamente a aplicação daquele colírio para degeneração macular. Isso. Havia duas... A injeção intraocular do bevacizumab, Avastin. Exato. Havia duas situações, uma bem mais barata e de manuseio mais prático, inclusive com reaproveitamento de sobras, né? Enquanto que a outra muito mais cara e após o uso, ainda que sobrasse, tinha que descartar, jogar fora, etc. Muitos governos municipais, estaduais e até mesmo a União, o poder público, foi acionado para comprar mais cara porque tinha-se a convicção de que era melhor. E nesses estudos foi verificado que, na verdade, em quase todos os casos, a outra já faria o mesmo efeito. O tratamento da cegueira do idoso, não é? Que antigamente era tratado com um tipo de laser, uma droga chamada Visodine, que custava R$20 mil cada tratamento. E o sujeito tem um tratamento 2, 3 vezes por ano, não é? A hora que você vê que tem 5 milhões de pessoas que precisam ser tratadas, multiplica 5 milhões por 20 mil, vai dar um número brutal, leva todo o dinheiro do SUS embora. Verdade. Quando a gente fez essa revisão, inspirado por pesquisadores aqui da própria Unifesp,
e verificou que o bevacizumab custava R$ 32, fazia um serviço 30% melhor, isso o próprio Ministério calculou, tem um impacto no orçamento do Ministério da Saúde de 2 a 5 bilhões de dólares. Veja o impacto que isso tem, né? Economia. E melhora a saúde, a visão das pessoas, não é? E a economia também tem o impacto dessa união, né? E o direito também, né? O profissional do direito foram os que mais nos apoiaram nesse processo. E hoje ninguém tem dúvida nessa área, viu, doutor Galhardo? Esse conflito, eu diria que ele foi muito bem resolvido. Foi resolvido. Quer dizer, a droga mais barata é tão segura ou mais do que a outra, é tão eficiente quanto a outra, e é questão só de incorporar isso no sistema de saúde, que, aliás, a Lei 12.401, né, assinada em 2011, né, reza que toda nova tecnologia a ser implementada no Sistema Único de Saúde deva ser baseado em evidências científicas de qualidade. Então, eu fico muito feliz de saber que o pessoal do direito aceita a ciência com a maior tranquilidade, né? Sem dúvida. E como o senhor bem colocou, o artigo 196 da Constituição, que determina que saúde é um dever do Estado, na verdade, a gente não pode ter um conceito tão elástico de saúde e às vezes a gente verifica ações na justiça pedindo Danone, pedindo fralda descartável, pedindo etc. Quer dizer, outras coisas que na verdade não estaria tão ligadas com a saúde. Haveria necessidade de se comprovar no processo que realmente aquilo é extremamente necessário para a saúde daquele cidadão. O senhor usou o conceito, né, da ONU na questão de saúde, da Organização Mundial de Saúde, que é um bem-estar psíquico, físico, mental e etc. Então há que se ter muito cuidado no sentido de se buscar a melhor saúde para o caso concreto, né? E buscar a evidência daquilo que se está se fazendo. Porque nós estamos verificando agora, saiu recentemente uma matéria num órgão de comunicação de grande massa, das superbactérias. Não é incomum, por exemplo, nós termos pessoas que têm planos de saúde, ficam doentes, usam do plano de saúde até onde o plano vai, né, até onde o plano cobre, a doença se agrava, em algumas das vezes se agrava até porque o próprio paciente não segue a devida orientação médica. Vamos pensar em hipertensão, diabetes, né? Obesidade mórbida e etc. Resultado, ele então bate na porta do poder público e fala: o plano não paga mais a partir daqui e agora eu quero que você, poder público, me pague o que eu preciso, me pague o que o médico está me receitando. Só que tem uma coisa, você vai me entregar o produto e eu não quero saber de entrar no SUS, eu não quero saber de fazer cartão de SUS, de estar aqui todo mês para avaliar. Isso também está errado. Nós já tivemos situações, professor Álvaro, que o paciente faleceu e a família continuou recebendo o medicamento para vender, né? E então essas situações muito, eu diria, até egoísticas, né? No sentido, olha, eu estou pensando só em mim, elas prejudicam o todo. Perfeito. E nós temos que pensar que o Brasil precisa de uma saúde de qualidade e para isso precisa de recursos. Médico competente, né? Claro. Eu, nessa altura da idade, eu posso falar isso. Medicina é uma coisa séria para gente competente que se prepara para o resto da vida, não é? E por isso que são publicados 20 milhões de artigos, já tem mais de 20 milhões publicados, mas são publicados 2 milhões pelo menos por ano. Nem todos têm tempo e eu diria que é humanamente impossível ler 2 milhões de artigos por ano, não é? Então, o CNJ já entendeu isso e graças ao trabalho da doutora Débora Ciotti, do doutor Gebran, muitos colegas, professor Galhardo, né, professor Dresch, etc. E o CNJ prepara, então, que eu gostaria que você falasse sobre isso, enunciados
com recomendações que servem para os juízes, para promotores também, não é? Para todos os operadores. E para a própria sociedade, né? Isso. Fala um pouquinho dos enunciados para a saúde do Conselho Nacional de Justiça. Então, exatamente por conta de buscar alternativas para essa questão da judicialização, e os comitês estaduais de saúde que o CNJ criou começaram a discutir se não seria salutar promover debates com todos os operadores, tanto do direito quanto da saúde, no sentido de criar caminhos, direcionar caminhos para as ações que envolvem questões de saúde. E aí realizou-se no ano passado, em 2014, e agora também em 2015, né, o Fórum Permanente de Saúde do CNJ, e desses dois encontros, o do ano passado e o desse ano, vários enunciados, são mais de 50 enunciados, isso pode ser encontrado no site do CNJ, né? cnj.jus.br, é só digitar lá enunciado saúde no busca que aparece. Vários enunciados foram criados no sentido de trazer uma orientação para os profissionais do direito e da saúde do que fazer em determinadas situações. Então, um desses enunciados estimula a criação das câmaras técnicas, composta por profissionais de saúde e do direito para debater os casos em si. Outro enunciado estimula a pesquisa através da medicina baseada em evidência. Outro enunciado estimula que o juiz, antes de conceder uma liminar de órtese e prótese, que ele não conceda por marca, que ele verifique se há no mercado nacional um similar, que ele peça para o médico informações do porquê que tem que ser aquela, né? Que o juiz ouça o gestor público antes de conceder a liminar, nos casos em que isso é possível, e para saber se é urgente ou não é urgente, encaminha o caso, tudo hoje por via digital, os processos de ação eletrônicos, etc., para a Câmara Técnica. Olha, eu tenho uma situação de cirurgia bariátrica, estão pedindo liminar, eu preciso decidir isso hoje. Em 15, 20 minutos já vão responder, não, cirurgia bariátrica, no mais das vezes, 99% dos casos, não precisa ser decidido na liminar, pode ser discutido 1, 2, 3, 4 dias. Então esses enunciados são de extrema importância para dar um direcionamento ao magistrado quando ele vai analisar uma liminar e colaborar para, digamos, minorar esse problema da judicialização da saúde. Perfeito. Veja que esse trabalhinho de formiguinha está gerando frutos. Está gerando frutos. O CNJ tem um papel relevante e competente nessa área. E Sem o dúvida. Dr. Galhardo, a doutora Débora, eu vou repetir aqui o Dr. João Pedro Gebran, o Dr. Renato Dresch, o Dr. Clênio, não é? Chegaram até a escrever um livro sobre isso, não é? Então, e o curso de Direito à Saúde do Sírio, que já deve ter ministrado esses conhecimentos, esses debates, eu diria uma extensão dessa conversa nossa aqui agora para mais de 5.000 profissionais do direito nos últimos 4 anos, não é? Então, aos pouquinhos, o Brasil, eu diria que está na vanguarda, o senhor concorda comigo? Concordo. Nesse direito à saúde baseado em evidências, nessa judicialização pela cidadania de fato, né? Preservando os recursos do direito, da saúde e da sociedade, não é? Concordo com isso. Acho que outros países passam por esse fenômeno, mas o Brasil está na vanguarda porque o tema está na ordem do dia, e isso que é importante. Perfeito. Então, doutor Galhardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor João Batista Galhardo, eu tive a honra de conhecer até seu pai, né, lá em Araraquara. Obrigado. E entendo porque você é tão bem-humorado, inteligente. Imagina. E trabalha com muita eficiência. E eu queria agradecer você que está nos assistindo, esse programa que é do Centro Cochrane do Brasil e que vai para 28 canais públicos do Brasil todo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.